Fala galera, tudo bem com vocês? Continuando aqui o nosso estudo sobre o ciclo de Rankine, hoje nós vamos falar sobre o ciclo de Rankine real. Como nós já falamos diversas vezes aqui desde o começo do curso, nós tínhamos diversas considerações que nós fizemos lá no ciclo de Rankine ideal. Nós consideramos o ciclo sendo isoentrópico, os processos dentro do condensador e da caldeira, elas acontecem de forma a pressão constante. A pressão na saída da bomba, ela vai ser igual à pressão logo ali na entrada da caldeira, então eu não tenho queda de pressão na tubulação. A entropia lá na turbina ela é constante, então tudo isso vai cair para baixo agora, gente. Tudo isso agora esquece, a gente vai estudar aqui só o ciclo de Rankine real, onde a gente tem queda de pressão, a gente tem irreversibilidade, a gente tem entropia gerada, que é um tipo de irreversibilidade. Nós vamos ter processo de mudança de fase acontecendo com a pressão caindo, então tudo isso a gente vai falar aqui, certo? Só que também é um processo difícil da gente modelar também, e vocês vão ver por quê, certo? Então, lembrando lá da última aula, a gente ainda vai ter, e a gente tinha lá, a gente tinha a caldeira, nós tínhamos a turbina, nós tínhamos o condensador, nós tínhamos a bomba. Lá na caldeira e no condensador, nós considerávamos que a pressão ela acontecia de forma constante. Então a pressão na entrada do condensador ela vai ser igual à pressão na saída do condensador. Ou melhor, a pressão lá na saída da turbina ela vai ser igual à pressão lá na entrada da bomba, certo? E a pressão lá na saída da bomba ela vai ser igual à pressão lá na entrada da turbina também. Então era uma coisa muito ideal, certo? E a gente sabe que não é assim que acontece, né? E também nós lembramos lá, a gente vai poder até ver melhor aqui lembrando lá da última aula naquele diagrama TS, nós podemos ver aqui que o do processo de 1 para 2, que é o processo que acontece na turbina, ela acontece de forma com entropia constante, certo? E a mesma forma que o processo na bomba, ela acontece de forma de entropia constante de 3 para 4. Só que isso, lembrando lá da introdução que nós fizemos sobre a segunda lei da termodinâmica, nós sabemos que a entropia de um ponto até outro, ela vai depender da troca de calor que acontecer, né, dividido pela temperatura, mais uma entropia gerada, certo? Em processos irreversíveis, nós vamos ter entropia gerada, ou seja, então nós não podemos dizer que a entropia na entrada ela é igual à saída, porque nós vamos ter uma entropia gerada. Então, se nós fizermos lá S2 menos S1, né, no caso, você vai ser igual à entropia gerada. Isso se não tiver ainda a troca de calor acontecendo com o meio, certo? Porque se ainda tiver a troca de calor acontecendo com o meio, aquele termo Q sobre T, ele vai ser diferente de zero também, ou ele vai ser positivo ou negativo. E isso vai fazer com que a entropia ela já não seja constante, certo? Então, isso mostra pra gente que a maioria dos processos eles não são isoentrópicos, porque sempre vai acontecer uma troca de energia, e sempre vai ter uma entropia gerada também, certo? Porque sempre vai acontecer irreversibilidades no processo, beleza? Então a gente vai falar tudo aquilo que a gente falou antes. Esse processo da pressão constante, por exemplo, de 4 para 1, não vai acontecer mais aqui, certo? Só que aí, beleza. E o que a gente faz quando tem a perda de pressão e as irreversibilidades? O que a gente faz? Como que a gente faz essa análise? Mas primeiro nós temos que pensar o que realmente causa essas irreversibilidades, certo? Então essas quedas de pressão e essas irreversibilidades. Então nós temos um processo real, por exemplo, uma tubulação, um transporte de grandes tubulações. A gente nunca vai ter uma tubulação desse tamanhozinho. A gente vai ter tubulações pode ser de 1 metro, 2 metros, 3 metros, pode ter tubulações que tem 100 km. E claro que nós vamos ter enormes perdas de carga e enormes irreversibilidades acontecendo dentro desse processo, certo? Então, o que é a primeira delas é a perda de carga nas turbinas. Perdas de carga e irreversibilidades. As irreversibilidades elas são causadas por atritos, elas são causadas pela movimentação das pás, por trocas de calor que acontece entre a carcaça da turbina e a tubulação, certo? Então, diversos aspectos vão poder causar perdas de pressão e irreversibilidades na turbina. Da mesma forma que perdas nas bombas. Nas bombas também elas têm mecanismos de rotação que vão fazer enorme rotação dentro delas, geração de calor acontecendo. Então tudo isso faz com que esse processo esteja muito longe de ser ideal. Mas, como nós consideramos anteriormente, nós não vamos ter muita diferença acontecendo ali até a ponto de ser um funcionamento diferente. São só peculiaridades que vão fazer com que a modelagem disso vai fazer com que ela seja mais complexa. Então, por exemplo,
um projetista, quando ele vai projetar uma bomba, ele vai projetar um ciclo de Rankine, ele vai ter que considerar isso, pelo menos. Mas a gente pode desconsiderar, porque a gente pode jogar tudo pro alto e isso aqui não é importante pra gente. Mas pelo menos a gente falar o que acontece em um ciclo real. E também perdas nas tubulações. Então as tubulações, geralmente, elas vão ter, além de perda de carga acontecendo devido ao atrito, devido ao aumento da gravidade, por exemplo, acontecendo de um ponto até outro, vai acontecer também trocas de calor entre ela e o meio. Mesmo que seja muito pequena, por mais isolada que seja, sempre vai acontecer troca de calor. Certo? Muitas vezes a gente vai poder desconsiderar esses cálculos, mesmo que seja para considerar um ciclo real. Mas, claro, a gente tem que falar aqui que isso realmente pode acontecer porque a gente está falando da realidade. Beleza? Então, vamos falar aqui sobre um processo de um ciclo de Rankine real. Como vocês podem ver aqui, eu coloquei até mais dois pontos a mais aqui. O ponto 1 linha e um 4 linha. Mas por quê? Vocês vão entender. Vamos começar de novo como a gente começou anteriormente, fazendo uma análise na saída da caldeira. Então, na saída da caldeira, no ponto 1 linha, nós vamos ter ali uma pressão que eu chamei de T1 linha, P1 linha e uma entropia S1 linha. Anteriormente, quando nós falamos do ciclo de Rankine ideal, nós falávamos que a pressão na saída da caldeira vai ser igual à entrada da turbina. Isso para todas as propriedades termodinâmicas, certo? Seja entropia, pressão, temperatura, todas as propriedades. Beleza? Só que aqui, na entrada da turbina, nós vamos ter uma temperatura, pressão e entropia diferentes. Só que o que nós podemos falar sobre a pressão? Então, imaginamos que a gente tenha, da saída da caldeira até na entrada da turbina, nós temos uma tubulação de 1 km. Então, nós vamos ter muita perda de pressão acontecendo aí devido ao atrito. Então, nós podemos esperar que a pressão no ponto 1 linha ela vai ser maior do que a pressão no ponto 1. Por quê? Porque da pressão 1 linha até a pressão 1, a gente teve uma queda de pressão nesse ponto aí. Certo? Então, aqui a gente já pode entender que como a pressão ela vai ser menor na entrada da turbina, nós podemos esperar também que a temperatura vai ser menor. E isso vai influenciar todas as propriedades termodinâmicas. Beleza? Então, digamos aqui que na entrada da turbina nós vamos ter a entropia S1. Anteriormente, nós falávamos que o processo que acontecia dentro da turbina ele é isoentrópico, quando o ciclo ele é ideal. Mas agora a gente sabe que não é. Certo? Então aqui na saída da turbina nós vamos ter uma temperatura 2, uma pressão 2 e um título 2 também. Ainda na saída da turbina nós vamos ter líquido mais vapor da mesma forma que no ciclo ideal. Só que aqui nós vamos ter uma entropia maior. Por quê? Primeiramente, nós vamos desconsiderar a troca de calor acontecendo aqui, porque ela é muito pequena comparada com a entropia que ela pode ser gerada. Só que pensando assim, a entropia no ponto 1 menos a entropia no ponto 2, ela vai ser igual à entropia gerada dentro desse processo. Ou seja, a entropia ela vai ser sempre maior. Certo? É muito difícil acontecer a redução da entropia. Certo? Porque sempre vai ter uma entropia gerada acontecendo ali. Ou seja, a entropia ela vai ser sempre aumentada. Então a gente pode falar que na saída da turbina nós vamos ter uma entropia maior do que a entropia do início do processo na turbina. Beleza? Anteriormente, lembramos que a gente falava que a pressão na saída da turbina ela vai ser igual à pressão ali na saída do condensador. Só que aqui não vai acontecer isso não. A gente ainda vai ter o líquido saturado na saída do condensador, nós vamos ter uma entropia e um volume específico que eu chamei de S3 e V3, respectivamente. Só que aqui, como nós vamos considerar que nós temos perdas de pressão acontecendo dentro do condensador, mesmo que seja um processo, uma mudança de fase, como eu falei anteriormente para vocês, aqui nós vamos considerar que tem a perda de carga, perda de pressão. Ou seja, a pressão no ponto 2 vai ser maior do que no ponto 3, porque da saída da turbina até na saída do condensador, você vai ter perdas por atrito, perdas aceleracionais, diversas perdas de pressão aqui. Beleza? Então a gente pode considerar isso aqui também. Lembrando lá, agora um processo que acontece dentro da bomba, lembrando que a gente tinha na saída da bomba até lá na entrada da caldeira, nós tínhamos uma pressão constante, certo? Aquela uma pressão igual, né? Só que aqui agora a gente vai considerar que a pressão na saída da bomba ela vai ser maior do que aquela pressão na saída da caldeira. E isso por quê? Porque nesse processo também vai acontecer perda de carga acontecendo na entrada da caldeira, por atrito, diversas perdas de carga. Beleza? Aqui também a gente considera que o volume específico lá na saída do condensador, ele vai ser maior do que o volume específico na bomba. Isso por quê? Porque quando a gente aumenta a pressão de um líquido, quando a gente não considera ele como sendo incompressível, nós vamos ter a redução do volume. Então se você tem um volume ali, que eu já tinha inicialmente, e você aumenta a pressão nele, claro que você vai ter uma redução no volume. Certo? Então,
por isso que a gente aqui considera que o volume na saída da bomba ele vai ser inferior ao da entrada da bomba, beleza? Só que, claro, quando o processo ele é compressível, como nós falamos, certo? E o que acontece com a entropia? Anteriormente ele era isoentrópico, só que aqui agora ele não é mais isentrópico, ou seja, vai ter uma entropia gerada. Então, S4 vai ser maior do que S3. Beleza? Agora, considerando na saída da bomba com a entrada da caldeira, o que a gente pode pensar? Claro, ali na entrada da caldeira nós vamos ter uma temperatura 4 linha, que eu chamei aqui, P4 linha e um S4 linha. Só que como nós vamos ter perda de carga entre a saída da bomba e a entrada da caldeira, a gente pode ver que a pressão lá na saída da bomba ela vai ser maior do que a pressão na entrada da caldeira. E essas são as análises que nós fazemos dentro de um ciclo de Rankine ideal, real, em comparação com um ideal, certo? Só que agora vamos mostrar aqui dentro de um diagrama TS, certo? Então vamos dizer assim, nós vamos operar entre 4 pressões importantes. Claro, a gente não está considerando aqui as pressões no condensador e tal, porque são quedas de pressões um pouco inferiores aqui quando comparados com o que eu quero mostrar aqui para vocês. Beleza? Então, pressão no ponto 4 ela vai ser a pressão lá na saída da bomba, pressão 4 linha vai ser a pressão na entrada da caldeira. São as pressões maiores, certo? Então é isso aqui é importante a gente falar. E a pressão em 1 vai ser aquela pressão que a gente já tinha falado anteriormente lá na saída na entrada da turbina, e a pressão no ponto 2 vai ser na saída da turbina, certo? Então, vamos falar primeiro da pressão 4, de pressão 4 por 4 linha. Então, o que vai acontecer? Nós sabemos que esse processo ele vai acontecer de uma forma não isoentrópica, então nós vamos ter uma variação da entropia e nós vamos ter uma redução também da pressão de um ponto para o outro. Então ele vai acontecer dessa forma que eu estou mostrando para vocês aí dentro do meu diagrama TS. Então nós vamos ter uma pequena redução de pressão, certo? Só que ainda o líquido vai ser comprimido, porque nós vamos ter a saída da bomba, certo? Igual a entrada, vai ser o líquido comprimido da mesma forma que na entrada da caldeira. Certo? Então isso aqui vai ter uma queda de pressão, mas nós vamos mantendo o líquido comprimido, por isso que ele está aqui na esquerda do diagrama TS. Agora vamos falar daquele processo que anteriormente ele era isoentrópico, lá dentro da turbina, só que onde eu vou sair do ponto 1 e eu vou passar para o ponto 2. O ponto 1, ou seja, ele teve aquela queda de pressão da saída da caldeira até a entrada da turbina, tudo bem, aconteceu uma queda de pressão, ainda no mesmo estado ali, ele vai estar no vapor superaquecido, só que a hora que ele sai da turbina, ele vai ter uma redução no título e uma redução na pressão, e isso não vai acontecer mais de forma isentrópica. Ele vai acontecer aonde a entropia ela vai ser aumentada, ou seja, então essa linha ela não é mais reta na vertical, ela tem ela é mais inclinada, ou seja, lembrando que a entropia ela vai sempre aumentar, porque a gente vai ter uma entropia gerada sendo formada ali, desconsiderando, claro, a troca de calor que poderia acontecer. Certo, pessoal? É fácil a gente entender aqui agora, porque são poucos processos, mas é importante a gente entender como que acontece cada uma dessas transformações e a gente saber que nem sempre os processos eles vão ser ideais, mesmo sendo o que a gente mais estuda aqui. Beleza, pessoal? Espero vocês na próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Abraço!